tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Mais um episódio que vocês sabem, né? Feito especialmente com todo carinho para vocês que nos acompanham. E antes de começar qualquer assunto, já vou pedir logo no começo, tá bom? Curta esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse assunto. Gestores de empresa, você está à frente de um negócio? Fica comigo que esse assunto vai ser importantíssimo para você, tá bom? Então já curte, tá? No final você compartilha, que você vai entender para quem esse assunto é muito importante hoje, tá bom? Deixa nos comentários no final, tá bom? Que a gente acompanha, sempre lê, observa o que vocês estão pedindo, estão comentando, tá bom? E para quem não me conhece, eu sou a Gi, esse é o Juntos Pode Mais, um podcast do grupo MMB. Bem, vamos começar? O assunto de hoje, pessoal, é um assunto para gente grande, tá bom? Você que é gestor de empresa, que tem o seu negócio, tá lidando com dados de cliente, tá sentindo que o seu operacional precisa daquele up, vendas tá um pouquinho fracas. Esse assunto hoje é importantíssimo para você. Hoje nós vamos falar sobre o que o mercado está trazendo e, principalmente, aqui junto com vocês, quais transformações, eu já vou usar uma palavra necessária, quais transformações estão sendo necessárias em todos os segmentos. Hoje nós, logicamente, vamos puxar um pouquinho para o nosso lado, né? A proteção veicular, é um pouquinho de seguro. Mas o que nós vamos tratar aqui hoje, que de repente pode ser até uma descoberta para você, gestor, é algo que atinge, né, tem impactos principalmente positivos em todos os negócios, tá bom? Vamos começar? Vou começar por você, Adriano. Bora lá. Até porque o seu sobrenome é Adriano Guerra. Guerra, tá, né? Na linha de frente. E linha de frente tem muito a ver com publicidade, né, Adriano? Tudo a ver com publicidade. Eu comecei minha carreira muitos anos atrás, né, lá em São Paulo. Sou de São Paulo, capital. São Paulo? O que o paulista caiu de repente em Goiânia? Foi cair aqui, né? Eu comecei a carreira lá atrás fazendo um colegial. Uhum. Eu queria fazer um colegial Fala muito lá atrás, técnico. Não, você tá não, novo, tempo, não, né? Mas eu queria fazer um colegial técnico. Fiz um colegial técnico com 15 anos de idade em marketing, né? Que lá a gente tem esses cursos específicos. Sim. E aí, a partir disso, me apaixonei. Aí fui fazer faculdade de propaganda e marketing, depois fiz pós na FGV, gestão empresarial, e assim fui seguindo a carreira com várias frentes, inclusive dados, né, inteligência de mercado. Ótimo. E aí em São Paulo, passei por várias empresas e vim cair aqui em Goiânia. Depois a gente vai descobrir direitinho alguns anos atrás. O que você está fazendo aqui em Goiânia. Deixar um segredinho, né? Vamos deixar um pouquinho ali para o final. Jorge Oliveira. Jorge, eu fiquei na dúvida se eu inglesava esse nome ou se eu falo só Jorge mesmo, tá tudo certo? Só me chamando é o suficiente. Tem gente que chama de Jorge, alguns é George, George. E bom que o goiano, aí ele já puxa um R mesmo, né? O Jorge. Mas é George. George é mais fácil, todo mundo entende. Ah, tá óbvio. Jorge Oliveira. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer te receber aqui. Prazer. Sei que você vem trazendo aí muitas informações relevantes aí para muitos segmentos, né? Vamos descobrir no decorrer da história como que isso aí vai funcionar, tá bom? Perfeito, Gi. Michel, eu não vou arriscar falar o seu sobrenome, não, nem que eu ensaiasse. Eu te ajudo. Michel... É Michel Esniewski. Gente, polonês. Custava um Santos Silva, um Pereira. Não, tem que complicar. Conta pra mim, você já contou um pouquinho, mas esse sobrenome é exatamente de que origem? Ele é do meu bisavô, né, e do meu avô, que vieram da guerra, né, fugidos lá da Segunda Guerra Mundial pro Brasil, junto com uma leva de outras pessoas da Europa, né? Sim. Se estabeleceram no Paraná, né, em Curitiba, né? Fizeram sua residência em Curitiba e aí a família foi crescendo, e aí todo mundo vai herdando. Se você procurar na internet aí meu sobrenome, você vai achar muita gente, tudo primo, e é tudo primo mesmo, porque não tem como não ser, né? Mas é bacana essa questão
do quanto o Brasil, né, conseguiu colocar todo mundo aqui dentro, abraçar todo mundo. Não é só o Silva Não é só o Silvio Pereira, né? Mas é muito interessante como a gente conseguiu aí se recolocar dentro do país, né? E tracionar aí a força de trabalho. É maravilhoso. Eu fiz uma viagem esse ano recente, fui para Florianópolis. E aí nós ficamos eu e meu irmão, a gente ficou em uma parte de Florianópolis chamada Barra da Lagoa. Barra da Lagoa. Aí subiu ali, Praia dos Ingleses, a gente foi fazendo um tour por ali, primeira vez, não conhecia. Mas nós ficamos hospedados nessa região da Barra da Lagoa, porque nos recomendaram, isso realmente é legal, só um pouquinho distante do aeroporto, mas a região é ótima para fazer muita coisa a pé, né, praia e tal. Teve um momento, Michel, que eu fiquei me perguntando, cadê os brasileiros? Não tinha brasileiro, gente. Floripa, né? Sabe? Muitos, eu vou falar, los hermanos, argentinos, muito. Eles sabe? curtem demais as praias de Floripa, né? Então, assim, realmente, mesmo que a gente, assim, não queira, eles estão com a gente, né? E, totalmente ao contrário, nós queremos que eles estejam com a gente. Totalmente. E se você entrar pra dentro ali um pouquinho mais no estado de Santa Catarina, vai parecer que você não tá no Brasil. Porque aí é mistura de alemão, e não é só turista, não. Às vezes, tipo assim, a gente estava na praia ou em algum comércio, o dono, quem estava nos atendendo, claramente não era brasileiro, né? Tem muita argentino dono de estabelecimento. Sim. Então, assim, realmente, o Brasil tem essa coisa de falar assim, venham e acolhe, recebe. Né? E tudo isso enriquece. Com certeza. A nossa cultura, ela não se enfraquece, ao contrário. Não se perde, né? Exatamente. Essa mistura é o que dá o gostinho brasileiro que a gente tem, né? O nosso jeitinho, né? O jeitinho brasileiro vem dessa miscelânea. Vamos lá. Aqui eu tenho São Paulo, aqui eu tenho Paraná. E aqui eu tenho Tocantinenses. Agora você me pegou. Achei que você ia falar assim, só aqui de Anápolis, Aparecida. Mas quase goiano já. Vim muito jovem para Goiânia, mas quase goiano. Também já tive a oportunidade em Tocantins. Fui descobrir as praias de Tocantins. Maravilhosas. Maravilhoso. Não que aqui não faça calor, mas lá sobe um pouquinho o nível, a depender do período, sobe. Você foi gentil no pouquinho, né? Quente. Ainda bem que tem, né, esses oásis, essas praias, porque realmente é quente, né? Bem, já sei um pouquinho aí de vocês, mas vamos falar de negócios, né? Bora. Quero falar para vocês especificamente que Adriano, Jorge e Michel estão aqui representando a empresa UAI Consult. Isso aí. Esse UAI é goiano ou é mineiro? Ou é americano? Ou é americano? Bom. Ou é americano? Tem um UAI aí, vamos descobrir, né? Agora que você diz UAI. Vocês também estão atuando, até coloquei aqui uma colinha com a ferramenta Unique. Aí, beleza. Ninguém tá sabendo que é nada disso. E vocês estão aqui hoje nesse papel de nos contar e contar para quem tá ali me acompanhando o que é a UAI Consult, ferramenta Unique, e o que vocês estão fazendo nesse mercado, principalmente de Goiânia. Vamos lá. Adriano, vou começar por você, que você tá bem aqui do meu ladinho. Pode, bora lá. Na verdade é uma junção, né? Você pega assim, o UAI, esse UAI, ele derivou do início, né, da nossa história. Vocês, de repente, estavam lá, a gente precisa de um nome. E foi criando-se a ideia e chegou no UAI? Nós somos executivos de uma que viemos, cada um teve uma carreira separada, e nós nos conhecemos numa última empresa aqui de Goiás. E nessa empresa, nós éramos executivos dessa empresa. Colegas, assim, de trabalho, cada um numa função. Isso. Aí, num dado momento, eu à frente do marketing e experiência do cliente, Jorge à frente da área comercial e da área de operações e logística, e Michel à frente de TI. E aí nós decidimos nos juntar e criar essa empresa com uma série de serviços. Um fala com o público, o outro faz vou falar assim, quase faz um plano estratégico, e o Michel vem com essa parte do TI, dos sistemas. Suportar todas as ideias, né? Para suportar aí todas as ideias que a galera tem para botar a tecnologia no jogo. Três
3 grandes, vou falar, áreas e funções, né? 3 grandes especialidades aí para uma empresa. Para uma empresa, né? Exatamente. São especialidades que, assim, para uma empresa fazem muita diferença. Né? E a gente começou a discutir. Troca uma ideia, conversa o nome dessa empresa, descobre um pouquinho do outro. Um monte de nomes vieram à cabeça. E aí a gente tem o Michel, que é do Paraná, mas tem um pezinho também em Minas, Muito tempo em Minas. Muito tempo em Minas. Terrinha boa, quase mineiro. Quase mineiro, Jorge, Tocantins, quase Goiânia. E eu de São Paulo, Brasil, né? Em Goiânia. Então a gente começou a ficar, não, mas tudo começa pelo porquê, né? Tudo começa pelo porquê. E de fato, tudo começa pelo porquê, né? Porque é assim, e principalmente por que mudar? E por que mudar? E aí a gente entendeu que por quê. Os meninos viraram e falaram assim, uai, se tudo começa pelo porquê, eu falei, então, por quê? Aí o outro falou, não, why, porquê, why em inglês é why. Tudo é uma construção, que eu acho maravilhosa. Esse período da construção, ele é assim, um período assim de primeiro amor, aquele momento de encantamento, é muito bom, né? É muito bom. É onde você começa a enxergar a essência da empresa que você quer construir. E é um momento, um período assim tão decisivo, porque é ali que você vai contar o que você é. É ali onde você nasce, onde você rompe. Onde rompe, exatamente. Isso. Assim, e para nós, né, sempre funcionários de empresa, o tempo todo da carreira, trabalhando dentro de empresas. Vendo todo um operacional acontecendo assim, na mão, mexendo. E aí a gente entendeu assim, bom, então vamos ingressar nessa carreira de empresário para poder enxergar onde faltaram esses porquês, daí vem o nome Why, né? Onde faltaram esses porquês dentro desse mercado que a gente quer atuar mais forte, que é o de Goiânia, que o Why flui naturalmente. Embora a escrita venha em inglês, mas a gente quer pronunciar o Why goiano, né? O Why goiano, e é isso que a gente realmente almeja, né? E através disso, a gente enxergar como que a gente conseguia trazer soluções para as dores dos clientes. E o Unique é uma mistura também, porque o Unique é francês de uma outra coisa que a gente vai falar mais à frente. Ah, legal, ótimo. E você, Jorge, como que você entrou? Percebi aqui que o Adriano vem com essa pegada assim, é a cara, né? Falar sobre estratégia, contato com clientes, você está ali no meio da galera no mercado. Jorge vem atuando em que ponto na Why? Eu sempre atuei dentro da Why, a gente trouxe muito o que o Adriano contextualizou, né? Nós viemos com o nosso track record, com a nossa experiência de mercado, um cara que é um gênio em tecnologia, George que é o cara comercial, que ama vender, que entende operações, Adriano que é o cara que faz essa mágica lá na ponta para o cliente poder olhar e falar, uai, né? Uau, é quase uai. Então, nesse contexto, a gente realmente entendeu que, juntando o que os 3 sabem fazer, a gente tem a parte estratégica de qualquer negócio. E foi legal porque a gente testou a tese, né? Nós fomos para negócios, prestando consultoria, que nós nunca estivemos inseridos. Negócio de engenharia, de energia elétrica, um negócio que nós nunca estivemos. E a gente entendeu que tudo que a gente tinha conquistado ao longo dos anos em diversas empresas fazia sentido para a estratégia e para a construção de qualquer negócio. Sim. E aí foi onde a gente começou essa empresa, né? Nesse momento aí que o Adriano citou, estruturando essa base, mas levando para o mercado aquilo que nós, como executivos, muitas vezes não tínhamos. Por quê? Aonde estava a nossa dor? Eu precisava unir... As carências que existiam, que não tinha ninguém que suprisse, que atendesse ela. E é natural que o mercado, ele te puxe, o dia a dia te puxe muito para o operacional. Então é natural que você vai descendo ali e aí chega um momento que você percebe que não tem ninguém fazendo mais a parte estratégica, porque está todo mundo no operacional. Total. E aí a gente começou a olhar para tudo isso. Se esse era um problema que a gente via nos negócios que nós estávamos inseridos, quantos outros empresários aí no mercado estão passando pela mesma dificuldade? E você sair do ponto A para o ponto B, você tem diversas rotas que você pode percorrer. Então, qual caminho você quer percorrer para chegar? Qual é o mais assertivo? Qual é o caminho que vai te dar melhores resultados? E aí, no meio desse caminho, você tem cultura, você tem muita coisa que vai acontecendo e a gente vai contextualizando tudo isso e ajudando empresas a enxergarem qual a melhor rota, qual o melhor caminho para ele percorrer e conquistar o que ele realmente almeja, mas deixando legado, deixando uma marca forte, Sim. Porque a gente fala muito sobre isso. Ressaltando o valor e missão da empresa, né, que isso não pode se perder. Né? Exatamente. E assim, só complementando o que o Jorge fala, é porque as empresas, elas têm o desejo, só que muitas das vezes elas não sabem como executar.
né? Então elas procuram a gente justamente para poder ajudar. Qual que é o melhor caminho a se tomar? Né? O que eu tenho que atacar primeiro? Eu tenho que ir para que lado primeiro? Então a gente, com essa nossa história, a gente conseguiu encontrar algumas alternativas mais ágeis. Então é com isso que a gente veio contribuir. Ótimo. Né? Aqui, logicamente, inclusive pelas pessoas que nos acompanham, nós falamos muito fortemente do segmento de proteção veicular e seguradoras, né, corretoras. É o meio em que nós estamos, principalmente o grupo MMB, está muito envolvido e é onde atua no mercado, principalmente de Goiânia, né? Vamos trazer agora para proteção veicular. Hoje, quando vocês são convidados ou direcionam uma proposta para uma associação de proteção veicular, o que vocês estão levando de proposta de negócios para dentro de uma associação? Em que áreas da associação vocês estão diretamente envolvidos nesse fator transformador do negócio? A gente leva muito a sério o why. Por quê? Eu tenho que entender o porquê. Algumas consultorias ou algumas pessoas dentro do nível de C-Level, estrutura de board mesmo da empresa, eles acham que tem muitas respostas. Eu acho que a gente começa com nossa metodologia, que é justamente entendendo, independente da operação, e aí entrando muito na área de proteção veicular e até mesmo seguradoras, algumas áreas, nós temos ali muito... O nosso papel é trazer os porquês você faz isso, o porquê você quer mudar alguma coisa, porque talvez tenha coisas que está muito mais no seu filho, na sua percepção de que necessita de mudança, talvez não precise. E pode ter aquele momento que o próprio gestor, diretor, presidente da associação, até ele mesmo não tem essa resposta por que está fazendo daquela forma. Seguiu o roteiro do mercado, nesse momento se encontra engessado, estagnado, né? Não consegue avançar, refém de inúmeras situações, inclusive sistêmicas, né, Michel? Sim. Inclusive de ferramentas, de sistemas, né? Então, muitas vezes, nem ele está sabendo por quê. E aí, na nossa metodologia, a gente tem todos os passos, né? Então, a gente entende, muitas vezes acontece isso, que nem ele compreende o que está acontecendo dentro daquela operação. Ele só está sentindo que tem que fazer alguma coisa. Ele tem que sair daquele cenário. E aí é onde a gente entra muito forte com o assessment, que até o Michel, principalmente em tecnologia, o Michel, ele é hoje um dos caras mais reconhecidos do mercado. Vamos falar assim, é jogador caro. Jogador caro, literalmente. E ele faz muito forte essa parte do assessment. Então a gente entra com assessment na operação, a gente entra com assessment na parte de tecnologia, a gente compreende qual que é o plano estratégico dessa empresa, e aí você começa a montar esse quebra-cabeça, porque no fim você tem uma lógica, né? Para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Já tem um desejo, geralmente se tem um sonho. A gente costuma falar muito sobre isso, porque a gente, no nosso movimento, no nosso processo metodológico, a gente chega ao sonho da empresa, ao sonho do sócio. Só que para chegar nisso tem muito caminho. E aí o Michel, quando você fala principalmente em tecnologia, esse é um dos principais gargalos, eu deixo até o Michel aprofundar um pouco mais no tema. Mas 90% das empresas que nós passamos ali nesse caminho de processos ali de consultoria, se toma decisão por feeling. E aí como que eu vou construir um sonho sólido, com uma estrutura que suporte, escala, se eu não tenho dados suficientes para tomada de decisão? Aí entra muito forte o que o Michel nos apoia na parte de assessment tecnológico. O que eu tenho para tirar a informação dessa empresa, né, Michel? E é um ponto extremamente fraco. Hoje, o mercado de proteção veicular em Goiânia, ele tem associação para todos os públicos, para todas as FIPs, todos os patrimônios. E é muito claro, assim, que é um mercado que, por ter um modelo associativo, né, por ter mais ou menos um roteiro de como deve agir, não se preocupou muito em acompanhar, sabe, necessidades de mercado, desde atendimento a clientes, desde a escala de vendas, escala de negócio. Então, assim, hoje falo, né, porque conheço, dentro de Goiânia existem sim muitas associações que aquele modelo, se ele tem intenção de crescer, não vai funcionar mais. E aí, um dos principais pontos é quais são as ferramentas, recursos sistêmicos que existem nessa associação. O que acontece muito, e o Jorge trouxe aqui, né?
é que existe um querer, Sim. né? Não sabe se o como. E o assessment, ele traz essa visão um pouco fora da caixa. O que eu faço hoje? Como é que eu faço? Será que eu faço do jeito certo? E a gente consegue colocar os porquês e tentar chegar no melhor modelo. E aí, esse assessment, ele é essencial para poder também descobrir se existem deficiências nos processos, que acaba que a gente pega muita deficiência no processo, muito processo travado. E aí, você imagina, um processo travado fica burocrático ao extremo, e aí isso daí vai descarregar lá no cliente. Sim. Né? E o cliente, hoje em dia, todos nós que somos clientes, né? A gente quer processos ágeis. Sim, você quer chegar numa loja, quer chegar numa loja, você quer ser atendido rápido, você quer até mesmo, se você é cliente de uma fábrica, você quer receber o produto rápido. Então, o assessment ajuda a meio que desburocratizar. Você tira a parte burocrática, traz tecnologia, olha os gargalos sistêmicos, olha para o dado, porque o dado hoje é essencial. Hoje a gente se fala muito de inteligência artificial, que vai facilitar muito os processos e tirar ali o trabalho manual, mas se você não tem um dado estruturado, se você não tem uma base sólida, a IA ela não vai conseguir te ajudar. Até sinto muito falar isso aí, né, para quem tá ouvindo. Se você não estruturar a base primeiro, você não vai conseguir colher resultados. Porque o dado hoje ele é essencial para tomada de decisão, né? E o dado estruturado, bem feito, você sai do âmbito da percepção, você começa a olhar para o dado e começa a realmente sentir como é que está a saúde da sua empresa. E é interessante quando a gente fala dados, muitas vezes as pessoas podem achar que dados pode ser só dados pessoais. Vamos falar de uma maneira bem simples e leiga aqui. Tá falando dados é o quê? É o telefone do cliente? É o endereço do cliente? Não exatamente. Também, pessoal. né? Também faz parte. É importante, né? Mas hoje, assim, você conseguiria mensurar, assim, se realmente, pelo que vocês têm feito de consultorias, têm conhecido, porque quando vocês entram em uma empresa, vocês fazem ali um diagnóstico total, né? Exato. Total. Desde onde essa empresa aloca, onde ela coloca os dados de clientes, né? Desde o uso desses dados, né? E quais recursos dependem da ligação com esses dados, né? Vocês entram na alma da empresa, né? Exatamente. Hoje você percebe, assim, que talvez existem empresas que não entenderam que a riqueza, uma das riquezas está nos dados. Com certeza. É aquela velha retórica, né? O dado é o novo petróleo. Quem sabe usar bem o dado tá lá na frente, né? Então, o dado, ele vai um pouco mais a fundo, né? Os dados do cliente, eles são os dados ali, sim, estratégicos, mas você tem um monte de outras informações para suportar essa base, porque existem dados esparramados pela empresa. Então tem dado em planilha de Excel, tem dado em e-mail, tem dado softwares e legados. Aí vai ter gente agora falando, mas o Excel, a minha planilha é a melhor. Vai me no mérito do meu Excel. Inclusive, ele é polêmico, esse assunto do Excel, porque ele armazena e guarda dados que às vezes a companhia nem sabe que aquele dado está numa planilha de Excel. Ele é tão importante para outros departamentos que às vezes aquele dado é refém daquele departamento, aquele departamento ali fica guardando o dado ali com 7 chaves, não passa para ninguém, mas ele é um dado que pode ser usado na estratégia da empresa. Exatamente. Né? Principalmente, né, Adriano? Quando a gente vai falar assim, de estratégia de marketing, alcance, segmentação de público, né? Eu preciso ter dados. Sabe uma coisa, pegando um gancho nisso do Michel? Tem muita empresa que ela acha que ela precisa de dados. E o que a gente percebe também, né, é que as empresas elas têm muitos dados. Ela já tem Ela uma já fonte. possui muitas fontes, sabe?
Só que essas fontes, elas estão desfragmentadas, elas estão esparramadas na empresa. Porque cada departamento entende que aquele dado, aquela informação é daquele departamento, só serve para ele, só ele utiliza. Tá numa planilha. Numa planilha. Essa planilha vai para alguém por e-mail, né? Essa planilha aí, se perde, se é escondida. E tudo isso, assim, e não tá errado, né? Porque a gente foi educado Até porque muita gente cresceu nesse modo. Nesse modo, né? É. Só que se a gente for traçar desde o início do Excel até hoje, né? Nós estamos à beira de 2026 com inteligências artificiais, com softwares avançados, com a UI, com o Unique, com tudo isso que a gente tem à disposição. Quando a gente olha e vê que o Excel, para uma grande parte das empresas, ela continua sendo o coração da empresa, se a empresa tinha alguma dúvida de onde estava o problema dela, está dada a resposta. O coração da empresa está dentro de uma ferramenta, porque é excesso de Excel. E esse excesso de Excel faz com que a empresa sinta uma segurança de que ela tem o dado. Só que é uma segurança que não é imaginária. É ilusória, né? Ilusória, ah, mas a planilha aqui, o meu Excel, ele é fechado, não é compartilhado. Tem uma fórmula que ninguém altera dado. E é tão fechado. Tem senha. E é tão fechado, Esse tão é o meu guardado. banco de dados. Gosta de ouvir isso, Michel? Não. Eu até ignoro isso porque essa tratativa que as pessoas dão para os dados, aquele dado é meu, isso daí interrompe a empresa de crescer. Primeiro porque vão falar de lei de proteção de dados gerais, ninguém é dono do dado de ninguém. Eu nem queria entrar muito nesse assunto polêmico também, porque o Excel ele pode ser transacionado em qualquer lugar. Sim. Então ele até mesmo pode vazar da empresa e assim, interessante muito usar simples, essa palavra em vazar, porque em falar vazar, porque realmente essa situação pode acontecer em um cenário não programado, não planejado pela empresa. Não. Assim, você pode investir milhões de reais em segurança da informação, mas se aquela planilha contém dados estratégicos, e essa empresa, ela pode, essa planilha, ela pode ser colocada ali no WhatsApp, ela pode vazar por e-mail, e você pode tentar cercar isso de inúmeras formas. Mas ela é frágil. A planilha de Excel é frágil. Né? Você não tem garantia. Não tem garantia. Você pensa que tem controle, mas você não tem controle. Tem controle. Né? Então eu posso começar, né, já revelar aqui pro pessoal que um dos principais planos de negócios da UI seria centralizar, trazer uma proposta mais segura e mais controlável dos dados das empresas. Exatamente isso. Seria mais ou menos isso. A gente ajuda as empresas a capturar essas informações e armazenar essas informações de uma forma que seja... Na verdade, a gente coloca que o dado ele tem que ser normalizado também. Porque o dado, estando em diversos lugares, ele às vezes é difícil de ler. Então, o que a gente faz? Ajuda as empresas, primeiro, a normalizar esse dado. Sim. Né? Então, a gente ajusta esse dado. Fazer bom uso. Coloca-se numa base de dados onde esses dados eles sejam cruzados. E aí, esses dados eles são alimentados já de uma formatação onde a gente possa democratizar o uso dele. Então, e isso não tem a necessidade de alguém lá do outro departamento vir manualmente em um Excel, alimentar. Porque o Excel ainda traz esse gap e essa falha. Eu dependo que muitas vezes alguém insira essa informação para que eu possa tê-la. O que a gente faz é deixar o dado o mais confiável possível. Então, se esse dado passou por essa normalização, a gente garante que essa informação não vai ser alterada. Então, se ela entrou dentro da base de dados 2000 é 2000. Então não corre-se o risco dela virar 2500 como é no Excel, né? Ou em outros softwares que você pode manipular. Então a gente dá essa segurança de, além de colocar os dados de uma forma estruturada, a gente democratiza o dado. Por quê? O dado vai estar à disposição dos departamentos e o dado vai estar validado. Excelente. E interessante, quando a gente fala assim, democratizar, gostei dessa sua colocação, democratizar o dado, porque
muitas áreas podem ter situações, até conflitos, falhas operacionais, que de repente o uso de uma informação bem planejada e trabalhada, que ela não tem ainda, poderia ser um dos caminhos para poder fazer uma escala até operacional daquele negócio, né? Vocês têm, logicamente, né, conhecido muito o modo operacional aí das empresas goianas, né? Como que o pessoal dentro ali da empresa, como cada uma leva o seu negócio, né? São diferenças muito gritantes, assim, de uma empresa para outra? Tipo assim, uma está, assim, meio caminho andado, a outra em pleno 2025, né, mundo de IA, tá assim, vivendo uma realidade que vocês até se assustam. Sabe o que a gente percebe muito, Gi? E aí Adriano e Michel me ajudem a contextualizar, mas quando veio o advento da IA e todo mundo percebeu que isso aí era acessível e poderia revolucionar a minha empresa, veio aquele boom. E o mercado goiano não ficou de fora. Todo mundo tentou colocar e começou a investir em ferramenta. Colocaram muitas coisas. A gente entra em algumas empresas que tem muitas ferramentas. O cara tem 4, 5, 6 ferramentas diferentes. Aí a gente entra e começa a diagnosticar para falar de estratégia. Cada ferramenta tem um dado e um canto. E isso é meio que comum na maioria das empresas que a gente começa a percorrer. E se eu fosse centralizar, todos esses dados soltos deveriam ser um único banco de dados. Exato. E assim, quando você tem tudo isso conectado, você concorda que desconectado eu não consigo ter uma visão 360 do meu negócio e enxergar esse cliente como um todo? Principalmente na posição de gestor de negócios. E aí como que eu falo de estratégia se eu não consigo enxergar mercado, cliente, quem já está no meu banco de dados? Aí eu tenho um custo de aquisição de clientes muito alto, porque eu estou sempre buscando fora e eu tenho muitas oportunidades aqui. Então quando você olha para o mercado goiano, o empresário do mercado goiano, ele também se movimenta muito em busca de tecnologia. Só que comprar uma IA, colocar um chat GPT para rodar na tua empresa, colocar ferramentas que a pessoa vem e fala, não, tem inteligência artificial que já faz isso, é a parte mais fácil do processo. Eu tenho um budget, eu pego meu caixa, eu vou lá e compro. Agora, gerar cultura de dados na empresa, fazer com que as pessoas entendam que o Excel ele pode ser prejudicial ao extremo para a estratégia da empresa, esse é o grande desafio. Então, o mercado goiano, ele está nesse mesmo cenário que eu até diria do mercado nacional, que é ainda compreendendo como que eu vou trabalhar a tecnologia, como que eu vou trabalhar a minha estratégia, como que eu entendo esse novo mercado, porque aí eu mudo muito o que é concorrência. Eu tenho meu concorrente direto, isso não muda, mas quando você vem para um contexto hoje onde eu tenho tanta inovação e tanta agilidade em mudanças, muda-se muito rápido, quem é teu concorrente? É aquele que faz algo melhor do que você, porque ele faz o cliente repensar a experiência que você entrega. Sim, olha isso. Com certeza. Então, o cara já está num outro cenário onde eu tenho que tomar decisão muito rápida. Mas peraí, mas eu tenho que tomar decisão. Então, chama alguém para me trazer esse dado, porque eu não tenho uma plataforma que eu acesse. Aí a pessoa vem e te traz uma informação. Aqui eu tenho um número 100. E cá entre nós, você sempre fica assim, será que essa informação... Cara, e aí se você cruza com outro que está consultando num outro sistema, mas a mesma informação, porque é muito comum ter a mesma informação em sistemas diferentes. Quem não é mais vai nos entender agora. Já perdeu tempo. Quantas reuniões acontecem, inúmeras salas de reuniões aí nesse momento, que de repente até lideranças consideráveis, cada um é o mesmo contexto dentro da empresa, mas cada um está falando uma informação. Exatamente. Você já perdeu tempo com isso, seu concorrente que já está estruturado, que ele já entendeu como é que deve funcionar, né? Ele já tá pelo menos aí há 2 meses, 3 meses na sua frente, se não anos, né? Porque ainda existe, e assim, a gente passa por muitas empresas e a gente começa a entender justamente esse ponto. As empresas ainda elas estão descentralizadas. São silos, né? Dentro das empresas, silos que cada um tem ali a sua informação, cada um mantém a sua informação ali, mas não é uma informação da empresa, é do silo. Isso é tão sentido, até na ponta, que é possível e é comum, muitas vezes até o próprio cliente final pensar assim, mas... é a mesma empresa, vocês aí? Vocês estão muito bagunçados, desorganizados. Olha só o quanto isso, infelizmente, tem alcance. Uma situação, um núcleo, né, de gestão, aquela situação ali desorganizada, ela vai ser sentida pelo cliente. Com Se certeza. pensar que não,
tá muito enganado, vai sentir E a gente sim. tem aqui um especialista em experiência do cliente que vive na prática o impacto que isso gera. Porque no fim do dia, o que o cara... Por isso que o nosso why, o nosso porquê, ele faz muito sentido, né? Quando a gente pergunta, por que você colocou inteligência artificial? Não, porque eu quero informação rápida na minha mão. Mas peraí, ele vai puxar informação de onde? Tá vindo da onde? E aí eu tenho informações perdidas do lado de cá. E aí eu preciso tomar uma decisão rápida porque isso é estratégico para o negócio. E muitas vezes a minha ineficiência está impactando o cliente. E eu não consigo tomar. E quando eu tomo, eu não tenho um dado suficiente. Ou eu tomo muito na minha percepção porque eu não confio na informação daqui, porque a daqui que deveria ser igual já é diferente. Sim. E aí no fim do dia quem sofre? É o cliente. É o cliente. E O cliente sente fluxo operacional. Se pensar que não, tá muito errado, sente sim. Não tem como, né? Porque o cliente, ele é a base da empresa, né? Então, tudo que a empresa faz no dia a dia vai gerar processos, burocracia, informação, decisão, estratégia. Tudo isso impacta em quem compra o serviço ou o produto. Porque aquela pessoa ela vai exercer ali a compra daquele serviço do produto que você desenhou com base nas estratégias, nos dados, em tudo que a sua empresa entendeu que era o certo, que era o correto. E aquele processo que eu vou ter falando nesse ramo de proteção, muitas vezes ele se torna burocrático, ou demorado, ou lento, ou exaustivo, ou frio, justamente por conta dessas decisões internas, dessas pessoas que estão ali como executivos, que nós também somos de mercado, e que não entendem a riqueza de tomar a decisão certa, porque isso vai impactar no cliente. Às vezes a pessoa está numa reunião, ela está preocupada em resolver o incêndio, mas eu sempre pergunto, quem está cuidando da floresta? Entende? Porque senão você só está pagando o incêndio daquela situação. E o cliente, ele vai ter a solução porque você apagou o incêndio dele. Você demorou, foi e tal, o processo foi todo burocrático, mas aquele incêndio apagou. Só que você não resolveu a causa. Então vai gerar outro incêndio. Haverá outro foco de incêndio. Outro incêndio. E esses clientes vão se somando numa insatisfação que muitas vezes você perde a mão. Exatamente. E tem um outro ponto, Gi, que a gente conversa muito, eu, Jorge e Michel, que assim, as empresas, elas, por não ter muito claro onde está o problema, elas começam a enxergar possibilidades de onde está o problema. Meu problema pode estar... É o achismo perigosíssimo, né, no cenário. Você reúne os seus executivos e começa a discutir se o problema está na pessoa. Ah, não, é fulano, é beltrano, não contratamos errado. Porque é necessário, quando você não atinge o resultado e a meta, você achar quem são os responsáveis. Porquês? Vamos responder esses porquês, né? Por que não deu certo? Por que não está vendendo? Por que a ferramenta não é útil? Só que aí tem um pequeno ponto que, assim, a última coisa que a empresa pensa é que ela tem um problema de dados, porque ela pensa que ela tem todos os dados, ela tem informações, ela tem sistemas, ela tem IA, ela conhece então o problema são as pessoas. Exatamente. Assim, ter o dado não é sinônimo de tá tudo certo, né? As empresas, elas têm informações, mas elas têm informações bagunçadas e descentralizadas. Esse que é o problema. E nem sempre o dado tá rápido. Então as empresas, elas demoram, o gestor demora a tomar uma certa decisão porque ele não tem acesso rápido. E aí a gente volta naquele... Às vezes a empresa até tem um acesso rápido, mas tá errado. Porque vai chegar, sei lá, o marketing falando que é 1.000, daqui a pouco chega o comercial falando que é 1.200, mas a gente tá falando da mesma informação, um tem 1.200, outro tem 100. Então acaba voltando nesse mesmo problema. Então a gente traz essa governança. Porque no fim do dia, organizar o dado é trazer a governança, né? Num lugar único, centralizado, normalizado, onde a empresa inteira enxerga a mesma fonte. Sim. A mesma fonte de dados, então vai ser 1.000 para todo mundo, né? Então você não vai ter cálculos diferenciados. Então o que a UI traz é justamente essa governança. E fazendo um complemento disso que o Michel trouxe bem, o que acontece? A empresa, nessa governança dos dados, a empresa ela cria métricas. Então tem empresa que tem
KPIs, tem empresa que chama de OKRs, tem empresa que tem os dois, tem empresa que só tem os dados em si com métricas, enfim, cada um pode chamar como preferir, mas no final do dia são números ou informações e que muitas vezes, por não ter essa governança, você tem o cálculo por trás dessa métrica feito de diferentes formas por diferentes pessoas ou áreas. Então, Exatamente. veja, olha que coisa curiosa. Rapidamente, viu, Gi? Só fazer Eu tenho a tarde inteira. Eu já estou envolvida nesse assunto. Eu não vou dizer quem são os países, né? Para não gerar polêmica, mas assim, na Olimpíada de 2020, que foi em 2021 no Japão, teve um país que sempre ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas. Você já vai descobrir. Já tem uns 3 aqui, mas não é mais Ficou forte. no primeiro lugar. E nessas Olimpíadas, ele estava em segundo. Então, como que funciona a confecção do raciocínio por trás do número de quem fica em primeiro? Quem tem maior número de ouro, você pode ter 1 milhão de pratas. Se você tiver nenhum ouro e eu tiver 1 ouro, eu estou em primeiro. Tá em primeiro. E você está em segundo com 1 milhão de pratas. Então, pela regra do Comitê Olímpico Internacional, do COI, você tem, em primeiro lugar, quem tem ouro, segundo lugar, prata, terceiro lugar, bronze. Só que, num dado momento ali do 10º dia da Olimpíada, esse país foi para o segundo lugar e o outro país ficou em primeiro. O país mudou o método. Ele tinha menos ouro, o outro país tinha mais ouro, por isso ficou em primeiro. Sim. Só que ele tinha mais medalhas. Nos jornais do país, o que começou a divulgar? Que ele continuava em primeiro. E nos sites do país, que ele continuava em primeiro. Porque a metodologia que ele colocou por trás, por uma decisão do Comitê Olímpico do país, mudou e começou a considerar total de medalhas. Sim. No final, esse país, ele de fato ficou em primeiro. Porque ele teve mais ouro. Aí voltou para o padrão original. Então, o dado é completa. Isso é exemplo real. fantástico. Exemplo Pode fantástico. ajudar e pode gerar uma confusão absurda. Absurda, E aí entende? você me traz nessa história algo extremamente importante. Extremamente. O dado, ele cria oportunidades. Exato. Então, assim, o gestor que tem a governança, se ele tem os dados, ele não tem só o controle, ele tem possibilidades de reverter totalmente um cenário. É verdade. Totalmente. Né? Então, assim, é extremamente importante. Lógico que, assim, cada segmento ainda vai depender ali do seu Excel, ainda tem uma estrutura a se trabalhar, né? Mas, hoje, quem quer escalar, quem não quer ficar para trás, principalmente nesse mundo de IA, precisa olhar para esse tesouro escondido e mal usado dentro das empresas. Por isso que a nossa metodologia, Gi, o que a gente traz, né? Primeiro, eu entendo o negócio, eu vou romper essa barreira do dado, porque a partir desse momento eu posso utilizar uma inteligência artificial, a gente consegue trazer velocidade para esse dado. Pasmem, mas até hoje, em alguns mercados que a gente está inserido, tem customizações que solicitam para um ERP que demora meses. Quem que te espera meses para alguém fazer uma customização ou te trazer um relatório? Ninguém está esperando. O cliente, eu te garanto que não está. Gente. Então, assim, muitas empresas ainda esperam, mas o cliente eu te garanto que não está. E aí é onde as empresas começam a viver esses riscos. Então a gente rompe essa barreira do dado, a gente traz isso aqui de forma que ele seja seguro, confiável e estratégico para o negócio. Aí a gente entra na segunda camada. O que eu faço com esse dado? Porque muitas vezes você nunca trabalhou com dado, sempre foi no feeling, na hora que tem um dado você para na mesa e fica aqui. O que eu faço agora? Tá, e agora? E aí a gente começa a ajudar a construir isso que o Adriano trouxe muito bem. Então, quais são os grandes objetivos? Vamos montar os OKRs. Tem um planejamento estratégico para essa empresa, porque nós estamos chegando em 2026, nós estamos num momento de virada de ano. Sim. E muita gente está planejando como que vai ser os próximos anos da empresa dele. Ele está criando mecanismos com metodologias para definir aonde eu quero estar. E te trago até para um cenário muito atual que vocês... Vou contar só um pedacinho desse segredo. Spoiler, né? É logicamente não à toa, né? Até o meu conhecimento sobre o trabalho de vocês veio através do Movimento Mais Brasil. Hoje vocês estão em plano estratégico aí a todo vapor com o Movimento Mais Brasil. Por quê? As associações de proteção veicular estão justamente nesse momento de mudança de cenário. Mudança, Sim. vou falar assim,
decisiva entre continuar no mercado ou sair fora. Então, assim, essa fala que você colocou agora de ser inserido, tem que correr atrás, ficar dependendo de processos terceirizados de 3 meses, regulamentação pode não esperar 3 meses. Exato. Tá? Então, assim, trazendo para o contexto hoje atual das associações e do Movimento Mais Brasil, a hora é agora. Se não estava olhando, se não tinha esse cuidado relacionado ao banco de dados, ao que essas informações representam, quem está aí ainda, espero que esse episódio seja um alerta para você que está nos acompanhando agora, a hora é agora. Isso. Vou fazer um favor e deixar o contato de vocês depois. Claro. Por favor. Porque é muito isso, sabe, Gi? Eu tenho o dado, consegui estruturar o dado, agora eu tenho que ter estratégia. Sim. Para onde eu vou? Aonde eu quero chegar? E aí eu tenho um mercado em plena transformação o tempo todo. Volta regulamentação, plena Tem regulamentação entrando no mercado, eu tenho cliente que está mudando, eu tenho experiências que estão sendo entregues por alguns concorrentes de forma... E eu tô aonde? A IA tá aí trazendo... Agilidade. E o que é assim mais pontual? Transformações que eu tenho zero controle sobre elas, eu vou ter que me adaptar a elas. E o que... Aí o Adriano me ajude a complementar, mas no fim, o que o cliente espera? Eu quero, na minha casa, resolver o problema e tirar o meu boleto pelo meu celular, vou mandar um WhatsApp, esse boleto vai chegar para mim. O que aconteceu lá dentro? Eu já vou pegar o copia e cola, já vou pagar na minha... Tá tudo resolvido. Em 1 minuto, eu quero resolver o meu problema. Seja meia-noite, 1 da manhã, porque eu fiquei com insônia. Sim. Mas algumas empresas ainda te exigem, não, mas tem que ser em horário comercial porque eu tenho que ligar. Não, mas eu tenho que passar porque eu preciso imprimir. O mercado mudou completamente. Das 8 às 6 não funciona mais. Mudou completamente. Não funciona Não é, mais. Adriano? E aí é o cliente. Ele já Sim. está te dizendo o que ele precisa. E aí, ou eu me adapto. Isso não é eu fico novo. fora. Vou contar uma experiência para vocês. Já trabalhei um período, vou falar coisas de 13 anos atrás. Trabalhei num período de suporte. Era novinha, gente, né? Comecinho desse dia, né? Esses dias. Um adolescente, né? Jovem aprendiz. E aí eu trabalhava numa demanda que eu recebia, uma empresa tinha um Fale Conosco, né? O cliente deixava lá a mensagem dele e aí essas mensagens eram distribuídas em uma equipe para responder. Eu tinha, né, a facilidade, né, de responder em casa, home office, porque o meu trabalho era só responder, tá, aquele suporte. E era muito comum. Variados horários, porque quando a pessoa mandava a mensagem, a gente via o horário que aquela mensagem foi deixada no canal, no site da empresa. Gente, madrugada adentro. Ah, sim. Estava respondendo ali uma necessidade de um cliente que ele escreveu 3 horas da manhã. Então, assim, às vezes não é nem insônia, é preocupação sobre aquele serviço, entendeu? E ainda, no seu caso, né, há 13 anos atrás, ainda dependia do humano, o humano tinha que estar ali, e aí o humano só ia conseguir enxergar essa informação 8 horas da manhã, 8h30 da manhã. Uma fila. Ainda tinha a fila, né? Quem mandou primeiro? Exatamente, e esse cliente, na verdade, se ele mandou às 3 horas da manhã, ele queria no fundo ali que alguém tivesse ali 3 horas da manhã para atender ele. E né? com certeza. Ele sabia que ia ser só às 8, mas ainda ele tinha aquele fundinho de... Restinho né, de esperança. de esperança de alguém falar um oi Pelo ali menos pra ele, né? Acordar já com aquele problema, Com que às vezes exatamente. pode ter sido o problema que não deixa... Pessoal, eu lembro que teve uma mensagem que eu falei assim, não é possível. Foi uma senhora, ela escreveu na mensagem, tá? Tinha lá o problema dela e tal, e ela colocou bem assim, eu levantei para ir no banheiro e eu lembrei, tá, dessa situação, por isso eu tô mandando essa... A pessoa acordou ali na madrugada, né, por uma necessidade ali, e o problema não escolhe momento de voltar para a cabeça, né? Então, assim, olha só a situação. Realmente, se tivesse já um ok, alguma coisa ali, já voltava. Porque na minha cabeça ela voltou para dormir e já apagou logo? Não, ela estava preocupada. Não, se ela lembrou é porque ela estava preocupada com alguma coisa, aquilo estava incomodando ela. E se alguém ou algo responde ela e resolve ali naquele momento, ela vai dormir bem mais feliz, bem mais tranquila, vai pegar no sono até muito mais rápido. Né? E aí é onde entra
o nosso trabalho, né, Adriano, Michel, eu tendo esse dado, eu consigo criar um cenário onde esse cliente consiga resolver isso a qualquer hora do dia, ele manda uma mensagem e automaticamente ele vai conseguir resolver o problema dele, aí sim eu tenho uma tecnologia a favor da empresa. Adianta eu ter os dados e não ter uma estratégia para tornar esse dado relevante, porque até hoje, Gi, tem empresários que ainda querem que o cliente se adapte ao seu horário. Não é assim. Não existe mais isso, o cliente não se adapta mais ao seu horário, é no tempo dele, do jeito dele, no canal que faz sentido para ele. A urgência é dele. É dele. E aí, quando eu tenho todos os canais interligados e eu tenho todas as informações que entram em qualquer canal dentro do ecossistema desse cliente e eu consigo atender a necessidade dele, sabendo tudo o que ele precisa, porque eu tenho todas as informações e eu tenho esse fluxo de forma que eu automatizo e rápido, porque tempo é vida. Sim. E as empresas muitas empresas, inclusive de tecnologia, não estão se atentando a isso. Estão deixando o cliente, que é o empresário aqui, impactar o seu cliente lá na ponta, que é o segurado, que é o associado, porque eu tenho que esperar meses para fazer alguma coisa. O cliente não vai esperar meses, então respeite o tempo, crie fluxos olhando para o cliente. Você vai ver o impacto que isso Criar vai gerar. fluxo foi ótimo. Nenhum movimento dentro da empresa, ela pode ser feito se não estiver olhando para o cliente. Né? Você sempre tem que saber, opa, peraí, esse movimento que eu estou fazendo aqui, ele é um movimento que vai favorecer quem paga a nossa conta no final do dia? Porque no final do dia o cliente paga a nossa conta, paga o nosso salário, paga a energia, paga tudo. Então, se o movimento não estiver sendo olhado para o cliente, então nem faça. Não espere. Se você não tem a organização possível naquele momento, aguarde. Porque se você fizer um movimento errado, a experiência do cliente vai por água abaixo. Já até falei isso aqui, falar em experiência do cliente, né? Já até comentei, acho que até mais de uma vez. Acho que eu tô com isso no meu coração. Muitas empresas, você entra, principalmente eu, né, a área de marketing, busco muitos fornecedores, muitas situações no meu dia a dia me leva a precisar de contatos externos, né? E aí eu ando numa birra, pessoal, porque o pessoal coloca atendimento de WhatsApp, clica aqui, fale conosco, direciona, uma facilidade. Aí você chega no canal de atendimento, responde daqui 2 horas, responde daqui. Não responde, não responde. Coloca o fluxo, mas não está preparado. Não está preparado. Aqui, viu, Gi, tem um ponto muito importante, alguns pontos, né? Pra trazer, falou de experiência do cliente, agora lá Dá mais uns 4 podcasts, experiência do cliente. 4 podcasts a gente falar aqui, né? Mas assim... E nós estamos do lado do cliente, porque nós também somos. Nós né? também somos. Isso. E é isso que as pessoas também esquecem, né? Elas esquecem que em algum momento ela vai sair e ela vai ser cliente no restaurante. Ela é cliente o tempo inteiro. Sim. E ela faz processos para um cliente e ela é cliente de alguém que fez processos para ela. Né? E o que a gente percebe é que, assim, muitas empresas, elas têm vários canais de atendimento. Mas o grande ponto não importa se você é uma empresa multicanal. Você precisa, é ótimo se você for, né? Mas você precisa ser omnichannel. Precisa estar conectado, entende? Sim. Quando você é multicanal, que é essa grande diferença, né? Mas eu tenho vários canais. Mas não adianta você ter várias ruas se nenhuma faz você chegar no endereço que você quer. As conexões estão... Se todas as ruas vão para um lado e onde eu preciso chegar, nenhuma rua me faz chegar lá, não adianta eu ter 20 ruas que me levam. Exatamente. Então, o ponto que a gente percebe muito forte é que, assim, as empresas enxergam que o fato de ter alguns canais é o suficiente para que elas estejam tranquilas. Mas elas não acompanham esses canais. Elas não enxergam se esses canais estão falando a mesma língua, se eles têm o mesmo workflow de resolução. Tem o mesmo dado. O mesmo dado, exatamente. Se eles têm a mesma interação com o cliente, que por mais que essa interação possa ser um chatbot, possa ser o que a empresa decidiu, uma IA, o que quer que seja, mas ele precisa ser humano. Aquela conversa precisa ter sido escrita sob uma ótica de quem está olhando, pensando assim, se eu tivesse no lugar do cliente, eu gostaria de ser atendido assim? Porque, um exemplo, também não vou dizer o nome da empresa, mas eu fui fazer pedir um reembolso no meu plano dentário. Sabemos nomes. Não. Eu fui pedir, né? Sou de São Paulo, meu plano dentário é de lá, mas embora tenha de todo o país,
A dentista que eu precisava ir não é de São Paulo, é daqui de Goiânia, que eu queria falar, falei, vamos fazer aqui porque fica mais prático, né? E aí fui pedir um reembolso. Mandei lá, muito legal. Empresa moderna, entende? Ela foi lá, me colocou um aplicativo. A ciselar ali. Empresa famosa, grande. Tem um aplicativo, aí eu entrei no aplicativo, aí na hora que você entra, eu precisava ter os arquivos. Ao invés de fotografar os arquivos. Ali, eu já tive um baque. Ela não sabe que eu tive esse baque. Mas alguém dentro da empresa pensou, não precisa ser tirando foto. Põe por arquivo PDF. Não, tem que ser tirando foto. Eu quero que seja tirando foto. Porque a foto é a mesma coisa. Você tem ali o documento. Sim. Eu estou mostrando ali o documento. Aí, maravilha. Foi, né? Põe lá os anexos. Aí apareceu assim, em análise. Eu estou deduzindo que preenchi um monte de coisas, né? O que você tinha que entregar, ok. Estou entendendo que em análise é ok. Deu uns 10 dias depois, em processamento. E você tinha em algum lugar uma comunicação Nada. de tempo, de prazo? Excelente Esse que é o problema. Esse aí é excelente sua pergunta. Mas você sabe por que isso acontece? Eu vou falar assim, claramente, sendo bem honesta. A maioria das empresas, né? Você manda a sua solicitação de cliente, alguém recebe essa informação, vai em outro lugar, pega uma informação, vai em outro lugar, não Aí, completou, pega outra informação. É isso aí. Então, é um déficit, um gap assim, enorme. Quem deveria apresentar uma solução para o cliente está gastando a maior parte do tempo buscando as informações para montar uma solução para o cliente. É porque não tem uma visão 360 do cliente. Então as informações elas estão descentralizadas. Descentralizadas. E pasme, tá? O em-processamento virou 20 dias depois, negado. Ninguém me ligou, ninguém me falou por quê. O negado E poderia ter uma situação já inicial, sabia? Poderia ser uma situação já inicial. E já sabe que aquilo ali vai ser negado, né? Exatamente. Você já tem aqui, Ou ó, então refaça, faça novamente. faltou tal documento. Exatamente. E o que as empresas elas não prestam atenção, que elas precisam de alguma forma avisar o que está acontecendo. Porque esse negócio de estar em processamento, aguarde, você não sabe se vai dar certo, e aí você só vai descobrir que deu errado no fim. Aí aquela experiência antes. que nós falamos, o cliente é o caso da pessoa que eu atendi que acordou para poder ir no banheiro e o problema despertou junto com ela. Gera uma insegurança, uma incerteza que acompanha o cliente. E a frustração. Você fica frustrado. E temos hoje, 2025, toda a tecnologia possível para que as coisas aconteçam de uma forma ativa. Assustador. Não é falta de tecnologia. Não é falta de tecnologia, é falta de raciocínio, de pensar no cliente. Até onde essa tecnologia vai chegar. Então, E é uma tecnologia mal empregada, né? é mal Michel? empregado, Porque totalmente. se eu entrar numa reunião de supetão lá nessa empresa e perguntar para os executivos que tomaram essa decisão, porque alguém tomou essa decisão, alguém aprovou, alguém pagou, alguém, né? Como cliente, você me perguntou qual o impacto que eu estou tendo? Você acha que eu estou feliz com essa decisão que você tomou? Você colocou em análise, em processamento e negado. Tem um porquê chegando aí. Eu tô sentindo. Entende? Exatamente assim. Então, se você entra numa empresa dessa, como é o papel nosso como consultoria e como sistema, o que a gente chega e ouve dos executivos é assim, não, porque a gente comprou tal ferramenta, a gente comprou tal porque sistema. o mercado é assim, o cliente, os nossos clientes são assim. É porque a gente tá fazendo igual a outra. Não, mas a outra lá faz do mesmo jeito. Ah, mas então você quer se igualar a outra, né? Que você nem sabe. Você nem sabe como que funciona. cliente tá Mas satisfeito com a outra. a outra lá tem 20 medalhas. Então, pra mim, eu só preciso ter 20 medalhas. Então, pra mim, não. E aí você pergunta para alguém na mesa assim, quando você colocou esses status aqui, como que você pensou isso? Quem pensou nisso? É quando você desenhou esse fluxo. Quem desenhou o fluxo? Ah, foi a fulana. O que você pensou nesse fluxo? Onde estava o cliente nesse fluxo? Quando você tomou uma decisão de colocá-la friamente, assim, em análise, o que você deduziu que eu, olhando o aplicativo, ia pensar? E, igual eu, provavelmente milhares, ou por conta desse tamanho dessa empresa, milhões de pessoas
iriam deduzir? O mesmo que você, uma pessoa deduziu, com base na tua história, no teu histórico, no teu raciocínio? O que você entendeu que seria óbvio, então é óbvio coletivo? Não. Então você precisa explicar o teu óbvio, né? Então o que é em análise? O que é em processamento? Em processamento, então, pode ser que eu não vou ter o pagamento daquele. Porque em processamento, para mim, já analisei, já defini e a gente já vai pagar. Gente, e aí a gente chega numa situação que, bem ou mal, me dê uma resposta. Ou liga, né? Não, você... Ou liga. Não, imagine você, vamos pegar aqui o caso né, do Movimento Mais Brasil. A pessoa tá num momento frágil ali de sinistro. Sim. Imaginou ela mandar todas as documentações ali e tal, ela tá com um problema e receber uma mensagem, aguarde. E daqui a pouco aquele aguarde não muda o status. Ela tá ali, tipo, meu Deus, o que eu faço agora? E daqui a pouco ela retorna uma mensagem dizendo assim, reprovado. Tipo, do nada. Do nada. Né? Do nada. E aí, Michel, pode ter aquele reprovado que veio de uma informação incorreta. Sim, sim, exatamente. Ser É resolvido. muito delicado. Porque aí a gente volta para aquela governança, né? Quem tomou a decisão, tomou com base na informação no dado que está ali diante dela, né? Mas aquela informação, para ela ter a tomada de decisão, estava correta? Ou ela olhou do lado certo da decisão? Do lado certo. E a gente volta para o sentimento de falta de agilidade, que é o que gera o maior incômodo, né? É isso. Porque quando eu olho, Gi, eu estou do outro lado aguardando uma resposta. Se rapidamente eu sei que a minha foto ou meu documento ficou incompleto, eu venho, já faço de novo. O problema do cliente não é fazer de novo. Isso eu não queria fazer de bem novo. ou mal, mas não é essa a dor, não é? Você contorna isso, né? O problema é você aguardar um mês, como o Adriano citou. Depois de um mês eu sei, não, ó, foi negado aqui porque você não mandou. E muitas vezes nem fala não por quê. veio nem o porquê. Eu só sei que foi negado. Então olha o impacto pode ser disso. uma falha interna e você está aí sofrendo as consequências. Aí você tem que ligar lá, vai cair numa URA, vai aguardar, Alguém- vai falar com Alguém duas lá ou três dentro Tá pessoas. desesperado, correndo atrás de um dado para te dar uma resposta. Aí o empresário fala assim, não, mas espera aí, a gente não pode ter atendente aqui, tem que tudo funcionar de forma automática. Temos que reduzir quadro de pessoas. Quem está alimentando essas informações automáticas? Elas ó, estão vindo da onde? Estão vindo da onde, né? E nesse ponto, a URA, que eu liguei lá, ela diz o seguinte, quando você coloca lá a opção de reembolso. Informamos que as solicitações de reembolso devem ser feitas via app. Obrigado pelo seu contato. Olha o Você ciclo. já tinha feito. Cara, assim, investiram na tecnologia, colocaram ao desenvolvimento do aplicativo, gastaram grana, gastaram tempo e não foi efetivo. O cliente continua insatisfeito. E por que, Michel? Não foi efetivo? Porque não olhou o cliente. não fez a jornada do cliente da forma correta, não fez todos os porquês certos, né? E acaba que o prejudicado sempre é o cliente lá na ponta. Exatamente. Uma situação que eu acho assim, que é um alerta crítico e geral. Vou voltar aqui novamente para o nosso segmento de seguros, proteção veicular, né? Só colocar o atendimento lá de IA automatizado, legal. Pelo menos tá tentando. Vamos falar que tá tentando, Já né? é bom, né? Tá tentando, né? Mas se as ferramentas... Aí, Michel, até puxo você com uma opinião própria agora, sabe? Se as ferramentas que complementam esse atendimento, os recursos que complementam esse atendimento, depende de terceirizados, isso vai trazer uma falha no meu processo de atendimento. Por exemplo, tem uma solicitação ali, mas aquela informação que eu preciso para dar uma resposta para aquele cliente, eu tenho que buscar no banco de dados de um terceirizado. Eu não tenho um controle sobre aquela informação que faz parte do meu negócio. Faz parte. Eu deveria ter o acesso a ela, né? Não. Aquela ferramenta vai lá em outro banco de dados, pega aquela informação, joga para cá para o cliente entra com outro assunto, então agora é outro tema, vai lá em um outro banco de dados. Então, assim, é crítico porque
tá tudo certo, tem muita gente nesse barco, né? Muito. Hoje as decisões são tomadas, os processos muitas vezes correm, mas tudo que está sendo feito está sendo buscado em outros lugares que não é dentro da própria empresa. Hoje existem, né, várias integrações. Então, você chega nas empresas, você se depara com integração para todo lado. Sim, inclusive tá tudo certo, todo mundo busca sistemas que se conversam, sincronizam, é isso. O problema é a forma, né? Então, é a forma de como é que as coisas são integradas. Você tem vários sistemas terceirizados, várias formas de se fazer, então um terceiro usa de um jeito, outro terceiro usa de outro jeito, que isso não traz uma agilidade. Sim. Né? Você ainda depende de uma informação que ela não está ali online. E às vezes, por exemplo, a informação que esse aqui precisa, o sistema desse está fora do ar. Eu já peguei casos assim, e não é um não, tá? São vários casos de atualização de sistema. Você tem um sistema que ele atualiza só às 6 da manhã. Aí a informação só na virada virada do dia. Ou é só à noite. E aí aquele tempo ali a informação tá defasada, já não é mais aquela informação, porque o dado não foi atualizado. E aí você não consegue ter uma visão do que está acontecendo na hora. Você não tem essa visão realmente daquilo que está acontecendo. E aí acaba que o sistema, em vez de te facilitar, ele te complica. Porque já não é confiável a informação. Sim. Né? Então, até se você quiser me ajudar, Jorge. Mas essa sua pergunta é interessante, porque justifica por que nós entramos, que fala assim, poxa, mas é uma consultoria, são 3 executivos, por que esses caras foram mexer com o sistema, né? Por que eles foram vender sistema que tem o Unique? Justamente nessa lógica de tentar fazer com que o dado esteja acessível, confiável, a gente monta ali um banco de dados estruturado, que o Michel tem muita habilidade em estruturar isso, normaliza o dado, mas depois o cara continua olhando em 10 ferramentas diferentes, tentando encontrar informação para montar um Lego. E aí, com aquele quebra-cabeça montado, eu passo uma resposta para o cliente. Qual que é a eficiência disso? E aí a gente monta... Uma resposta em 7 dias úteis. Em 7 dias. 10 dias úteis. E quando você olha, a empresa está fazendo um sacrifício absurdo para te dar aquela resposta. Não é não é que do lado de cá não tem esforço. É muito importante você falar isso. Por quê? Gente, isso é um gasto de energia. Total. Que, na verdade, gestores, líderes, você que está aí com o seu negócio aí, sabe, não vai resolver essa dor. Eu vou falar assim, é descansar as pessoas, é descansar. Colaborador desmotivado. Tirar um conflito, um gasto de energia, sabe? Aí às vezes fala assim, poxa, tá difícil contratar as pessoas. Pô, mas olha o cenário que as pessoas estão inseridas. Você coloca o colaborador, às vezes, num campo minado. Sim. Né? É tanta Cliente coisa... quer resposta. Onde estão essas respostas? Os dados eu pego com quem? Você vai mandar um e-mail para tal área que te responde amanhã. Às vezes o colaborador ele tá fazendo o máximo ali, ele tá se doando, mas ele não consegue ter agilidade porque ele tem essa dependência, e os sistemas que estão em volta dele ali não são ágeis suficientes. É um sistema que cai, é um sistema desatualizado, como a gente falou aqui, e a gente isso só prejudica. Falou na integração, a integração, sincronismo existe, só que lá naquela empresa, lá naquela terceirizada, ela vai me fornecer um dado, uma informação, mas juntando no todo, talvez aquela informação nem agrega. Não. Bagunça mais. Exatamente. Às vezes a informação chega totalmente desconfigurada. Né? E às vezes acaba que terceirizados, eles acabam criando ferramentas ou comprando outras empresas e fazendo uma integração que não é aquela integração que a gente precisa, né? Porque eles não vieram, eles acharam que aquilo ali ia funcionar daquele jeito e daquele jeito será. E o que me chateia mais é que quando você mostra o caminho certo, às vezes o cara não entende que aquele caminho é o certo, porque ele tá tão viciado no negócio dele, né? Porque ele fez pra ele. Né? Então, até porque eu tô tão apaixonado pelo meu produto. O produto é meu que eu não quero mudar. E é delicado porque você coloca em jogo até todo um poder de decisão que ele vem carregando há anos. Exatamente. Né? Porque nesse momento você está falando para ele, ok, todo esse tempo você tomou
boas decisões, junto com algumas não tão boas, né? Então, é um momento delicado porque você vai falar para ele, não confie só na sua cabeça, no que você está vendo. Ok, você domina, entende o mercado, mas calma lá. A cabeça, uma hora, um cansaço bate. Você precisa ter uma ajuda. Exatamente. Tem gente que pode ter essa dificuldade, sabe? Com certeza. De chegar assim, o quê? Não, eu entendo o meu processo. Não vem me falar que eu preciso ter um banco de dados centralizado. E tudo isso foi afunilando, justamente para a gente, onde nós chegamos na lógica de montar o sistema, por causa disso. O cliente, muitas vezes, ele tinha a percepção por feeling, eu sei o que devo fazer, eu entendo do meu negócio, mas eu desconsidero muito dado relevante e trago o que você falou muito bem, eu olho para muita coisa também, que o Michel também estava contextualizando, que talvez não é relevante. Então eu estou perdendo o tempo da minha equipe, perdendo produtividade do meu time, até olhando às vezes para indicadores que não são importantes. Perdendo oportunidades. Você olha para a empresa, chega lá, tem inúmeros indicadores. Ah, mas eu tenho meu LTV. O que você está fazendo com os indicadores? Ele está ali. Qual decisão foi tomada na reunião que se reuniram todos aqui para poder falar daqueles indicadores? A gente saiu dali, o que mudou na empresa? Então, isso a gente traz muito forte. Aí, quando a gente entrou no sistema, a gente trouxe muito isso. Eu ter muitos sistemas descentralizados gera confusão, gera perda de efetividade com o cliente, porque eu fico mais lento. E aí a gente consolida. Dentro da nossa estrutura de trabalho, muitas ferramentas dentro do único sistema, onde eu trago o ecossistema do cliente todo para você. Então, assim, o que é o ponto? Eu preciso de uma informação, eu abro o sistema, a vida do Michel está aqui dentro. Eu sei tudo do Michel, sem eu precisar acionar o Adriano, sem eu precisar falar com a Gi. E aqui eu já tenho até onde estão os meus limites de tomada de decisão, até onde eu tenho autonomia, eu já consigo agir. E o principal, né, acho que é uma situação poderosíssima ali na mão dele. Eu não dependo de ninguém para ter essa informação. Não interessa se o sistema do terceirizado do parceiro está fora do ar, se ele tem um tempo hábil para poder me dar esse retorno, se quem está lá tem que gerar um relatório. Não. Lembra da democratização da informação? Não é só eu ter acesso à informação, são as informações pertinentes ao meu trabalho, para que eu possa ter essa independência, né, na verdade. Para que eu não precise depender do meu parceiro do lado para me passar uma informação, para às vezes o parceiro nem tá ali, né? Então eu tendo a informação rápida no sistema único centralizado, eu consigo atender mais rápido, não só o meu cliente fora, externo, mas o meu companheiro, porque às vezes eu cliente já vi, interno, né? Cara, eu já vi departamento precisar de um boleto interno e o cara não conseguir emitir o boleto. Muitas vezes o turnover da empresa está no boleto que eu não dou conta de emitir. E aí você está tentando contratar, você não consegue segurar quem está aqui porque você não consegue emitir um boleto. E você nem imagina que o problema, a empresa, né, nem imagina que o problema dela está nisso. Os próprios processos, a dificuldade no fluxo dos processos pode trazer, inclusive, perdas, né, de bons colaboradores. E muito retrabalho, né? Sim. Acaba que os departamentos eles têm muito retrabalho. Então um faz a mesma coisa que o outro, às vezes sem saber, né? Então a gente pega muito isso nas empresas. Então quando a gente olha para os processos, a gente consegue identificar processos duplicados, processos desnecessários e com uma ferramenta única colocar ali à disposição do colaborador aonde certinho que ele tem que entrar dentro da caixinha, né? Então, uma ferramenta e com os dados mais centralizados ajuda demais aí a tomada de decisões validados, ajuda demais os processos ficarem ágeis, né? Eu acho vou considerar já uma afirmação que a principal transformação que vocês trazem quando chegam dentro de uma empresa é abrir a visão daquele gestor para o que ele não consegue ver e sobre uma real visão sobre o que realmente ele está vendo, né? Isso em termos de estratégia de negócio, isso está muito à frente. Exatamente. Muito à frente. É como se levantar e ver o jogo de tabuleiros por inteiro. Você não está vendo só as duas peças à sua frente. Você tem uma visão geral. Gestor de negócio, gente, é assim, 360 visão, inclusive ver coisas que nem tá ali. Que é o pensar fora da caixa. Exatamente. Pensar fora da Isso caixa. é avançar no mercado.
Vou contar uma coisa para vocês. Eu planejei isso, tá? Eu planejei não terminar esse assunto hoje. É um assunto muito necessário, extremamente necessário. É uma realidade de mercado que gestores precisam se abrir neste momento para poder aceitar que pode ser ilusório esse controle que ele pensa que tem. Pode ser. Isso é um alerta que a gente está fazendo aqui. Às vezes o controle, e você sabe, quem acompanha a gente sabe, você que está aí à frente do seu negócio, pensa aí quantas vezes você, para uma tomada de decisão, precisou ter acesso a dados, informações e dependeu do outro dia o supervisor chegar e fornecer os dados, o coordenador levantar os dados, montar uma planilha. Eu sei que você já passou por isso, porque todos nós em algum momento já passamos, né? Tá tudo certo. Muita gente aí desbravou e cresceu nesse modo e entendeu hoje que esse modo, tudo bem, começou assim, mas não dá para continuar, né? Então eu quero convidar vocês, tá? Vou intimar para que nós continuemos esse assunto, tá? Quero muito trazer essa visão, essa necessidade para os gestores, para os líderes, né? Seja qualquer que seja o seu segmento, nós estamos falando aqui de algo que impacta e traz transformações em qualquer negócio, qualquer. Está lidando ali desde a clientes, desde a processos internos, tudo, envolve todos os campos. Então, eu quero convidar vocês para, eu acho que até uma parte 7 para mim tá bom. Tá bom? Talvez dê, né? Não é parte 2, não. Parte 7. O que vocês acham? Pode ser. Por aí, né? Mas é um assunto tão gostoso, Gi, que realmente a gente consegue falar muito sobre o tema e não é cansativo, né? Como natural. É muito natural. E quando você olha, a gente realmente mais que aceita esse convite, né? Eu digo com certeza. Até porque eu ia virar uma perturbação, não tem noção. Mas é um momento muito legal para a gente realmente falar desse tema. Por quê? Nós estamos em virada de ano, está todo mundo fazendo orçamento de 2026. Tem empresa que ainda nem tem estruturado aonde fica esse orçamento. E pior ainda, vai fazer um planejamento com base nas informações erradas. Que muitas vezes está desestruturada. As mesmas que ele usou o ano passado exatamente. E que ele está sentindo na pele que não deu tão certo. E aí eu tenho uma necessidade imediata de se fazer um planejamento estratégico, acompanhar esse planejamento, porque o mercado está mudando. Então, o tempo ele não espera. Não. O cliente também não te dá esse tempo. Então é um assunto que eu acho que realmente faz muito sentido. A gente está à disposição. Eu já tô com a roupa né? de vinho já, né? Nem vi, já tô com roupa de vinho. Existem muitos cases, né, que dá pra gente citar aqui, com né? certeza. E dá pra evoluir muito a conversa. E aí, eu como sou uma pessoa legal, que eu sou legal, tá? Como eu sou uma pessoa legal, já vou deixar aqui para vocês que nos acompanham até agora, já vou antecipar, logicamente, né, as informações referente a vocês, como que entra em contato, porque hoje nós falamos assim, ó, uma coisinha pequena, a transformação, o impacto e principalmente as revelações que vocês trazem para o gestor dentro do próprio negócio dele, revelações inclusive de processos e situações que ele nem fazia ideia que estava rolando, né? Exato. É extremamente necessário. Então vou deixar para vocês que nos acompanharam, tá bom? Já vou deixar, terminou o vídeo, desce aqui na legenda, vou deixar para vocês as informações, como que você começa e vá, descubra, traga para o seu negócio, traga para a sua empresa o que é necessário hoje em frentes de negócio para poder escalar, avançar no seu negócio. Então, vou deixar aqui os dados, bom contato, vou anotar lá, tá bom? Todo mundo lá. Então, vai ficar com vocês, já se antecipem, busquem essas informações, 2026 está batendo na porta, tá? Já fez o planejamento? Tá meio incerto se vai dar certo ou não, tá tudo certo, vamos refazer novamente, né? Isso aí. Exatamente. Então, está aqui, já determinado a parte 2, tá bom? Show. Espero você. Não se demorem, por favor. Com certeza Não não. se demorem, Com venham certeza. logo, tá bom? Então, quero agradecer por esse primeiro momento, tá bom? É só um gostinho aí para as pessoas entenderem
o quanto vocês podem ser e estão sendo necessários dentro das empresas, tá bom? Perfeito. Adriano, muito obrigada. Quero ouvir outras histórias, tá bom? Com certeza, tem várias, tá? Tem muitas histórias para contar que venha nos falar assim, mais sobre dores e necessidades de experiências de cliente. Traga aí sua visão, seu campo de atuação, tá bom? Vai ser extremamente necessário aqui pra gente, tá bom? Eu que agradeço. Jorge, muito obrigada Obrigado, por esse primeiro momento. Primeiro, ó, presta atenção. Anotado. Por esse primeiro momento, tá? Espero você para uma segunda parte, terceira, quarta, e aí a gente... Eu não vou fazer igual a Dilma. A meta é não ter meta, é dobrar a meta. A meta é não ter um segundo episódio. Vamos deixar em aberto, tá bom? E olha, é realmente o assunto do momento. É isso aí. Todo Isso mundo aí. tá falando de IA. Ok, beleza. Mas e o processo e os dados no meio dessa IA? Como que está acontecendo? E o né? cliente? Exatamente. Exatamente. Venha. Vai ser muito necessário suas colocações, a sua fala aqui pra Obrigado, gente, tá Gi. bom? Michel, muito obrigada. Prazer foi meu. Ótimo ter você aqui nesse primeiro momento também. Já te espero com um cafezinho pronto aí no Ah. próximo. Hoje só foi a pontinha do iceberg. E aí vou contar coisa de casa aqui já, né? Michel, gente, Movimento Mais Brasil, vocês sabem, sempre à frente. Muitas pessoas podem ter agora essa percepção. O quê? Os dados? Gente, o Movimento Mais Brasil já tá, ó, lá na isso aí. frente. Então, Michel, já tive o prazer de conhecê-lo mais próximo, né? Porque tem sim, com frequência, vindo ao Movimento Mais Brasil, entendido o processo e trazendo aí Isso aí. transformações que vai ser direcionado ou associado. isso aí. Você que está aí com a sua proteção, tudo que é feito, todos os processos, tudo que é atualizado, é para você, não é para facilitar É pro a associado, vida de com ninguém que certeza. não seja a sua Isso aí. vida associado. Então, muito obrigada, Michel. Obrigado, Te espero. valeu. Prazer foi meu. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Não esquece, desce aí no finalzinho, tá bom? Agora sim, compartilhe esse vídeo, manda aí pro seu colega empresário, seu colega executivo que está na frente de um negócio, não está avançando, tá capenga. Manda para ele já saber o que está rolando aí nos segmentos, tá bom? Espero vocês para o próximo episódio. Fiquem bem, que a família esteja bem. Até a próxima, pessoal!